Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula das nossas lições da faixa etária de jovens, onde estamos estudando nesse trimestre o seguinte assunto principal: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E hoje estudaremos sobre o seguinte assunto: instruções para os pastores. Nós temos um texto principal que dá início à nossa lição de hoje, que está em 1 Timóteo, no capítulo de número 3 e verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Podemos ver aqui já no início da nossa lição que não é errado desejar ser um obreiro na obra do Senhor. Claro que a gente vai estar vendo na lição que a motivação por trás desse desejo é o que fará ou o que faz toda a diferença. O resumo da nossa lição diz que pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor. Repito, pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor. Ou seja, o objetivo de Deus em escolher servos dele, homens para pastorear o seu rebanho, é para que esta pessoa possa ter cuidado do rebanho do Senhor. Nossos objetivos da lição de hoje são os seguintes. Primeiramente, a mostrar o perfil da liderança segundo escreveu Paulo, explicar a instituição do ministério e conscientizar das qualificações de um pastor. A lição vai deixar claro para a gente, para todos nós, que alguém ser levado ao pastorado não deve ser feito por outra coisa senão por causa do seu chamado e das suas qualificações para tal missão tão importante. O que vai deixar claro para a gente que para alguém chegar a ser pastor não depende de status ou de posição social, mas de qualidades e do chamado de Deus em sua vida. Então vamos adentrar aqui a nossa lição. Temos um texto bíblico em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 7, que nos diz o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, ou a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Todo o texto que acabamos de ler está mostrando aqui que o obreiro, ou a pessoa a ser selecionada, escolhida, colocada, ungida ao pastorado, ao presbitério, precisa ter qualidades. Introdução. Como temos visto, a missão de Timóteo em Éfeso de defender a pureza do evangelho contra o ataque dos falsos mestres incluía necessariamente a transmissão de uma sólida doutrina para toda a igreja.
não era apenas refutar diretamente os que estavam ensinando falsas doutrinas, mas aparelhar a igreja com um ensino puro. Quer dizer, a função de Timóteo, ao pastorear a igreja, não era somente refutar alguma doutrina errada, como também preparar a igreja, através da palavra de Deus, com um ensino genuíno, com um ensino puro. Porque a igreja estando preparada, quando vierem os ataques, nela mesma haverá, digamos assim, ferramentas, suficientes para se defender dos ataques do engano. Todo o corpo precisava estar bem ajustado para que crescesse de forma saudável, com todos os membros funcionando adequadamente, como aparece em Éfeso, capítulo 4, verso de número 16. Um corpo sadio possui células de defesa que identificam e repelem os invasores. Na igreja, essa função é dada primordialmente aos pastores. Por isso, precisamos de uma liderança forte, dotada das qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Bem, é isto que a palavra de Deus ensina. Se alguém quer mudar isto, pode mudar, mas as consequências não serão positivas. Que possamos ouvir o Espírito de Deus. Não tem como ignorar essas orientações, tendo como base de que estamos em um outro tempo, que agora as coisas mudaram, estão diferentes. Se mudar esse princípio, a igreja vai tomar prejuízo. Então é necessário colocarmos em prática o que está escrito. Primeiro tópico: o perfil da liderança. Relativismo moral. Vivemos tempos de um profundo relativismo moral, de rejeição e negação de valores e de verdades absolutas. Muitos já estão achando ou acreditando que não existe verdade absoluta, que tudo é relativo, depende do ponto de vista de cada um. Mas a Bíblia está cheia do início ao fim, de verdades absolutas, não relativas. São as verdades absolutas que transformam a vida do ser humano para ser agradável a Deus. São tempos do tipo, não é bem assim. Essa é uma reação muito comum, principalmente para os relativistas, quando se deparam com um contexto como, por exemplo, de 1 Timóteo, capítulo 3. Muitos vão dizer, não é bem assim. Não é bem assim. Paulo escreveu em uma época assim, daquela forma e tal, e tentam diminuir a exigência para que os obreiros sejam de fato um exemplo para o rebanho. E quando alguém diz não é bem assim, está criando aí um vácuo imaginário. A pessoa pode imaginar qualquer coisa, Esse vácuo pode ser preenchido com qualquer tipo de concepção ideológica. Fica a critério de cada um. O relativismo vai ganhando força nesse novo e multifacetado universo colorido. O homem se torna o senhor do seu destino, fazendo suas próprias escolhas ao seu bel prazer e não mais orientado pela palavra de Deus. Por que não? Porque ele deixou a palavra de Deus para trás com uma história de que não é bem assim. Então, ele passa a formar o seu próprio parâmetro de vida. Ele não aceita, não existe para ele mais um parâmetro absoluto, porque ele ignora o texto bíblico dizendo que está desatualizado. Aí ele vive qualquer coisa, entende? Em nome do amor, em nome da graça. Mas a palavra de Deus é claríssima de que nos últimos tempos estas coisas iriam acontecer.
Estamos atentos. Quem falou não foi o homem. Tem muita gente que diz, não, foi o Paulo. O Paulo lá, o Paulo. Muita gente acha que essas 13 cartas que a gente tem na Bíblia hoje, no Novo Testamento, que tem o seu autor ou escritor, melhor dizendo, Paulo, muitos acham que isso veio da imaginação de Paulo, que foi o pensamento de Paulo. Paulo extraiu isso da sua própria, do seu próprio raciocínio, da sua própria índole, né, do seu próprio pensamento, e colocou aí, e a gente tem na Bíblia hoje. Entende? Ignoram de que a palavra de Deus é inspirada. Se é inspirada por Deus, então é para o povo de Deus de todos os tempos. Os ensinos de Paulo já eram desafiadores naquele tempo. Necessário estarmos atentos, prestarmos bastante atenção, que na época em que Paulo ensinava, muitos falsos mestres já tratavam de combater estes ensinos. Então o problema não é por causa do tempo, mas do conteúdo. É o conteúdo da Escritura Sagrada que mexe com as pessoas, e aqueles que não querem verdadeiramente uma vida transformada não aceitam como palavra de Deus. Procuram arrumar qualquer maneira, qualquer desculpa para desqualificar o texto e assim viver a seu bel prazer. E para nós hoje, os ensinos de Paulo já eram desafiadores naquele tempo, para nós hoje são ainda mais. Diante do grande afrouxamento de normas, está ficando tudo frouxo, com muitas acomodações às fraquezas e desejos pecaminosos, próprios da natureza humana caída. Entende? As pessoas estão preferindo afrouxar do que lutar contra aquilo que Deus não se agrada. Entende? Parece até uma pessoa ou uma sociedade vencida que diz, já que eu não posso vencer o inimigo, então devo me aliar a ele. Mas não é isso que devemos fazer. O que devemos fazer é crer no texto bíblico, tomar esse texto bíblico como de fato ele é inspirado por Deus e buscar fortaleza na palavra de Deus para vencermos, para triunfarmos sobre o pecado, porque Cristo morreu na cruz para isso. Foi para triunfar, não foi para nos aliarmos ao pecado. Segundo, compromisso com as Escrituras. Estamos ainda dentro do tópico o perfil da liderança. Primeiramente falamos sobre o relativismo moral e agora compromisso com as Escrituras. O perfil de líderes que precisamos ser e ter deve estar de acordo com a palavra de Deus. Repito, o perfil de líderes que precisamos ser e ter deve estar de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o sistema atual de coisas. São os grandes desafios que nos forjam e nos preparam para as grandes missões. Deus sempre submeteu a profundas provas os homens que escolheu para servi-lo. Paulo foi um deles. Quando lemos, por exemplo, Atos capítulo 9, verso 14 ao 16, disse-lhes, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, ser obreiro na causa do mestre, no serviço do mestre, não significa uma vida de mar de rosas. Tem sofrimento, tem dor, tem sufoco, né? E muitas vezes, alguns obreiros, quando são submetidos à prova, não suportam. Diz, Deus, eu não aceito isso. Quem somos nós para dizer para Deus, não aceito isso ou aquilo? Temos que seguir o nosso mestre fielmente. Temos que levar a nossa cruz. Não podemos jogar tudo para o ar assim. Jesus não fez isso. Ele foi o primeiro que deu exemplo de que suportou a dor, angústia, sofrimento por amor a cada um de nós. Temos que olhar para ele. Jesus é o nosso alvo, o nosso propósito, o nosso exemplo maior, né? Timóteo estava seguindo o mesmo caminho, né?
de provação, de luta, de dificuldade, mas estava firme. Observe, por exemplo, Filipenses 2:19-22, está escrito assim: E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Quer dizer, Timóteo cuidando das ovelhas. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Quer dizer, o que é a vontade de Jesus? Que o pastor cuide das ovelhas. Mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Deus, Ele nos tem dado líderes valorosos, aos quais devemos reconhecer e honrar, com respeito e gratidão, orando por eles e os ajudando em suas difíceis tarefas. Veja, por exemplo, que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e verso 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. O texto bíblico é claro: os pastores devem cuidar do rebanho, e o rebanho deve reconhecer o trabalho desse pastor e tê-lo em grande estima. Não é idolatrar, não é ter o pastor como ídolo, mas como alguém que merece reconhecido o seu trabalho. Entende? Isso não tem nada a ver com bajulação. Respeito, reconhecimento, dar o devido valor ao importante trabalho que é exercido por esta pessoa. Entende? Desejo pelo episcopado. A expressão que aparece na Bíblia, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, não contém um juízo de valor sobre o desejo. O adjetivo está na obra. A obra é chamada de excelente. Entende? Excelente obra deseja. Ou seja, não é uma posição que deve ser desejada. Não é um cargo que deve ser desejado. Mas a obra. Porque o episcopado, o presbitério, o ancião ou o ministério pastoral é obra. Não é simplesmente uma posição que alguém assume, senta num troninho e fica ali tomando suco de laranja. Não, não é isso que um membro da igreja deve desejar. Mas se ele deseja fazer a obra de Deus, servir aos irmãos, excelente obra deseja. Mas não há censura para quem aspira a ser um obreiro, não há. Desde que a motivação, como estamos falando, seja pura e seja correta. Quando não há sinais externos evidentes do caráter da motivação, somente Deus conhece a natureza do desejo de liderança. Cabe à igreja local uma observância cautelosa da presença ou não das qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Com ou sem o desejo de ser presbítero, ninguém pode ser ascendido à função sem evidenciar os qualitivos ou qualificativos prescritos nas Escrituras, como lemos no nosso texto inicial. O afrouxamento da observância desses requisitos para a escolha de líderes, sobre o pensamento de estar beneficiando o candidato, pode impor graves prejuízos tanto a ele como ao rebanho do Senhor, que são os seus liderados. Bem, vamos ao nosso segundo tópico. A instituição do ministério. Vamos falar sobre a estrutura. As cartas pastorais contribuem muito para que se conheça o grau de organização ministerial que a igreja alcançou já no primeiro século.
principalmente como resultado do trabalho de Paulo ao longo de suas viagens missionárias. Vários textos de Atos indicam a organização de presbíteros nas igrejas. É necessário refutarmos um pensamento crescente nos dias atuais de que a igreja do Senhor não tem pastor, não é para ter pastor porque só Jesus é pastor, não é para ter liderança porque só Jesus é que é o líder da igreja, mas o que a gente encontra no texto sagrado não é isso. Entende? Não é isso. Claro que a Bíblia é claríssima ao dizer que aquele que chega ao pastorado, ao presbitério, né, não é para ter o rebanho como propriedade sua. Tem que entender que é de Jesus e é para cuidar e zelar pelo povo e não maltratar e massacrar o povo. Isso tem que ser visto, né? Não pode ser visto só um lado. Vamos ver, por exemplo, Hebreus. Não, vamos um pouco mais adiante, né? Um pouquinho mais à frente aqui, para que a gente possa contextualizar com esse assunto. Em várias passagens do Novo Testamento encontramos referências a diáconos, presbíteros, mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Pronto, agora aqui a gente cita alguns textos, como, por exemplo, a gente vai ver Atos 6, a escolha ou a separação de homens ao diaconato. E a gente vai ver também Filipenses 1, verso 1, está escrito: E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. Veja que lá no início já havia pessoas presidindo sobre o povo de Deus, né? Presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Quer dizer, a igreja não pode rejeitar a existência de pessoas para presidir sobre elas. Não é a mesma coisa de ditadura, não. Né? E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Veja que não é uma ditadura, porque é uma obra que esse obreiro está fazendo para o benefício do povo. Como já disse, não é sentado numa cadeira, dando ordens, tomando suco de laranja. É servindo ao povo. Servindo naquilo que esta pessoa foi chamada para servir. E o texto termina dizendo: tende paz entre vós. Reconheçam o trabalho daqueles que presidem. Então já havia. Não podemos eliminar hoje, porque já havia desde o princípio. E o próprio Paulo orienta, tanto ele estipula, ele coloca ali, aliás, estipula não, ele coloca pessoas como presbíteros, ou anciãos, ou bispos, né, para tomar conta da igreja, como ele ordena para que outros obreiros façam isso, para o bem da obra de Deus. O Novo Testamento, ele não apresenta um rol rígido, taxativo ou exaustivo de funções ou serviços ministeriais, o que tem levado a interpretações distintas, diferentes, com modelos variados de organização eclesiástica. No pentecostalismo clássico, o corpo de obreiros é constituído de diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Isto é, no pentecostalismo clássico, né? São esses os obreiros da casa do Senhor. Bem, o episcopado, bispo ou ancião ou presbítero, do grego episkopos, significa supervisor, literalmente inspetor, formado de epi, que significa por cima de, e scopel, olhar ou vigiar. É a figura do pastor da igreja local, que precisa estar atento ao rebanho, porque existem lobos que estão querendo atacar e destruir as ovelhas. Alguém que tenha, o pastor tem que ser alguém que tenha maturidade e discernimento espiritual necessários para cuidar do rebanho e apacentar as ovelhas. Não é suficiente, não basta apenas ser filho de
pastor ou ter concluído um curso um curso básico, né? Um curso médio, um curso de bacharel em teologia, mestrado ou doutorado. Não é só estudar, é ter da parte de Deus, da parte do Senhor, discernimento, maturidade espiritual. Então, ele vai estar fazendo o quê? Apacentando as ovelhas do Senhor. O próprio sentido da palavra, portanto, é suficiente para entendermos que somente pode exercer essa missão quem reunia algumas qualificações espirituais e morais. Daí Paulo usar a expressão convém. Convém que seja assim, no sentido de ser recomendável e necessário que seja assim. Terceiro, rol de qualificações. Não se trata de um rol exaustivo, mas cuida do que é essencial na vida do obreiro, do líder espiritual, do cuidador de almas. De imediato, é possível observar que a prioridade não está ligada à popularidade ou carisma em qualquer sentido, nem mesmo no sentido bíblico, quanto aos dons espirituais. Por exemplo, não se trata jamais de desprezar a exigência de que o pastor seja dotado de dons espirituais. O batismo no Espírito Santo, como sabemos, é a experiência inicial no glorioso caminho dos dons. Mas o candidato ao presbitério ou presbiterato precisa já ter percorrido esse caminho e ingressar em outro, ainda mais excelente, no qual é imprescindível que seja evidenciado em sua vida o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Ou seja, nesse tópico que trata do rol de qualificações, nos é dito que não basta apenas a pessoa, digamos, ter dons espirituais. Não se exige do obreiro apenas que tenha dom ou algum dom espiritual. Se batizar no Espírito Santo, falar línguas, ou interpretar, ou profetizar. Mas é necessário que o obreiro trilhe um caminho ainda mais excelente. Qual que é? O caminho do fruto do Espírito Santo. O fruto, seja evidenciado em sua vida o fruto do Espírito Santo. Além de dons, é necessário ter amor, gozo, paz, ser longânimo, benigno, ser manso, ser uma pessoa cheia de fé ou fiel e que tenha domínio próprio. Então, dons e fruto. Fruto do Espírito Santo, que é um sinal claríssimo de que este homem é alguém cheio do Espírito Santo, já que tem fruto. E ninguém melhor para cuidar do rebanho de Deus do que alguém cheio do Espírito Santo que tem essas qualificações e que tenha fruto. E que tenha sido chamado por Deus para tal função ou para tal responsabilidade. Sem essas virtudes, ninguém consegue alcançar as qualificações exigidas em 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 2 ao 7, só para contextualizar, para a gente não esquecer o que está escrito aqui. 1 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 2 ao 7. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Olha só, irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não ganancioso, né? Moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Se o obreiro ou candidato ao presbitério, à função de pastor, está nem aí para a sua família, ele vai estar nem aí para a igreja.
Não é verdade? Então é isso que a palavra nos ensina. Terceiro e último tópico. As qualificações e seus aspectos. Quais são eles? Irrepreensível, sobriedade e correção moral, apto para ensinar. Né? Do grego irrepreensível, do grego anepilemptos. O termo significa literalmente que não se pode atingi-lo. Veja-se que não se trata de uma exigência superficial, mas absolutamente profunda, que nos leva a refletir sobre o detido cuidado que é preciso ter no exame preliminar do aspirante ao episcopado. O bispo precisa ser uma pessoa com a vida resolvida, como poderíamos dizer. Não é por acaso que a expressão marido de uma mulher aparece logo em seguida. Quer dizer, deixa claro que o bispo não pode praticar poligamia. Não deve praticar poligamia. E não adianta alguém querer dizer hoje, não, porque naquele tempo, hoje existe já pessoas polígamos. Na época era o que mais havia. Era o que mais havia, era a poligamia, que o texto bíblico está combatendo a poligamia na vida do obreiro. O obreiro precisa ser esposo de uma só mulher. Naqueles tempos, né, de tanta poligamia totalmente tolerada pelo paganismo da época, era fundamental que essa regra fosse estritamente combatida. Essa regra, esse direito de poligamia fosse totalmente combatido. E essa regra de que o obreiro não pode ser marido de mais de uma mulher, que deve ser marido de uma só esposa, precisa ser estritamente obedecida pelos bispos, como exemplo para os demais cristãos. Hoje, de igual sorte, esse requisito deve ser, sim, observado. É bíblico. Não adianta alguém querer dizer, não, porque era naquele tempo, hoje é diferente. Não, não, não. É um princípio de pureza. É um princípio de fidelidade. Uma aliança é exemplo da aliança entre Cristo e a igreja, entre a igreja e Cristo. Apto para ensinar. O pastor precisa se dedicar ao estudo e ensino das escrituras à igreja. Não deve negligenciar a transmissão da doutrina, transferindo a responsabilidade a terceiros, ou ocupando o tempo do culto com qualquer outra atividade, ainda que essa atividade seja espiritual. Só a título de exemplo, hoje é dia de culto, vamos cultuar ao Senhor. Só que não vai ter ministração da palavra. Só louvor. Louvor é algo espiritual? Sim. Né? É espiritual você cantar louvores e adorar o Senhor. Mas não pode faltar a palavra de Deus. Não pode faltar a palavra. O momento do ensino da palavra é sagrado. Né? Literalmente. Mas essa aptidão para ensinar não é somente associada ao preparo bíblico e teológico. Quer dizer, o pastor não deve apenas se preparar teologicamente. Fazer uma faculdade, como já citei um pouco atrás. Fazer uma faculdade, ter um profundo conhecimento bíblico, né? Tem a ver também com aptidões decorrentes de seu testemunho pessoal, ou seja, ele ensina não somente como um professor lecionando, mas vivendo a palavra. A vida dele deve ser um ensino. Né? Aptidões decorrentes do seu testemunho pessoal, evidenciados por um comportamento sóbrio e por uma conduta moral isenta de reprovação, dentro e fora de casa. Já imaginou? O pastor ensinando e quem está o ouvindo dizendo, ele está falando, mas faz tudo errado. Esses alunos não vão ser bem influenciados. Tá? Então é muito importante que os pastores sejam ensinadores da palavra de Deus, não somente com o conteúdo bíblico bem explicado, mas com uma vida bem ajustada à vontade de Deus. Conclusão. Paulo conclui a lista de qualificações do pastor, incluindo a recomendação de que
o pastor não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo e que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Concluímos, portanto, que o pastor deve ser maduro espiritualmente e viver em harmonia com todos, em casa, na igreja e na sociedade. O desafio é grande. Oremos mais um pouco pelos nossos pastores. Amém? Antes de finalizar, só explicando um pouquinho sobre o que é isso. Neófito, né? Não neófito. O que significa neófito? Dentro do sentido da palavra, dentro do cristianismo, significa alguém principiante na sua fé. Ou seja, um indivíduo que se converteu há pouco tempo, um cristão novo. Mas qual o problema da gente colocar alguém para ser pastor de uma igreja, sendo ele novo convertido? É porque ele tem altas chances de cair na condenação do diabo. O que significa isso? Soberba. Ele pode se achar. E o obreiro nunca pode se achar. Entende? Ele pode passar pela cabeça dele que, por exemplo, eu entreguei minha vida para Jesus e agora que eu estou com 6 meses, agora que eu estou com 10 meses de conversão e já assumi uma congregação, já sou pastor de uma igreja. Então, eu olho assim para as pessoas que estão em minha volta. Você tem quanto tempo de cristão? O outro irmão vai dizer, eu estou com 10 anos. Nossa, 10 anos. Aí dentro dele pode passar o seguinte: o cara está com 10 anos que é crente. Eu apenas com 6 meses, 10 meses, já sou pastor. Então eu sou mais fiel do que ele. Essa pessoa pode se sentir melhor do que o outro irmão e esse sentimento pode destruí-lo. Porque ele pode se achar, né, numa posição superior ao outro e não é isso que Deus quer para os seus servos. Todo obreiro tem que entender uma coisa, independente de quem é você. Se você prega bem, se você explica bem, se a igreja prospera, se a igreja triunfa, se a igreja que você apacenta tem 30 membros, ou 300, ou 3.000, não é você que está fazendo isso. Não é você que faz isso. A graça de Deus contigo. Como disse o apóstolo Paulo, né? Quando perseguido por outros apóstolos, né? Ou por falsos apóstolos, ele disse que trabalhava mais do que os outros. Aí ele conclui dizendo o seguinte: não eu, mas a graça de Deus comigo. Quer dizer, Paulo dá sinais de que não está falando com soberba, porque ele reconhece que, se não fosse a graça de Deus com ele, ele não tinha trabalhado do tanto que ele trabalhou. Então, se a obra de Deus prospera, você sendo o pastor, prospera por causa da graça de Deus contigo. Não é porque você é uma pessoa habilidosa e capaz por si mesmos, ou por si mesmo, perdão. É porque a graça de Deus está operando e favorecendo e provendo o crescimento. Que sempre o nome do Senhor seja glorificado. Entendamos que Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento nem é Paulo, nem é Apolo. Eu posso plantar, outro pastor regar, mas quem vai fazer a obra acontecer não sou eu, nem o outro. É Deus. Portanto, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Deus abençoe a tua vida.